No altar, milionário revela que perdeu tudo e a reação da noiva deixou todos chocados. Era uma tarde de sexta-feira, daquelas que parecem andar devagar. O céu estava meio nublado e o vento soprava manso entre os prédios do centro da cidade. Era começo de outono. As folhas secas dançavam pela calçada e os bares começavam a se encher de gente largando o trabalho e procurando um canto para descansar. E foi ali, naquela movimentação cotidiana, que os caminhos dele se cruzaram pela primeira vez. Ela tinha acabado de sair de uma reunião chata, daquelas que parecem sugar toda a sua energia. Andava distraída, olhando as mensagens no celular, com os fones no ouvido, quando esbarrou nele na esquina da Rua Joaquim. Quase deixou o café cair. Ele pediu desculpa na hora, com um sorriso tímido, mas simpático, e ofereceu ajuda. Ela agradeceu, meio sem graça, mas seguiu seu caminho. E foi só isso. Um esbarrão. Mas, por algum motivo, ficou na memória dos dois. 2 semanas depois, eles se encontraram de novo. Dessa vez, num evento de networking, daqueles que jovens empreendedores adoram frequentar. Ela era consultora de marketing e estava dando uma palestra rápida sobre branding emocional. Ele era o convidado de honra, o tal jovem milionário que tinha construído uma rede de startups de tecnologia que bombavam no mercado. Bonito, bem vestido, carismático, mas sem aquele ar de superioridade que normalmente vem com gente que tem muito dinheiro. Quando viu ela entre o público, ele lembrou do esbarrão. Ela também lembrou. Riram. Conversaram depois. Ele elogiou a palestra. Ela elogiou a humildade dele. Daquele dia em diante, começaram a trocar mensagens. Primeiro coisa leve, profissional. Depois piadinhas. Depois confidências. E então, os encontros começaram a acontecer com mais frequência. Café na terça, almoço na sexta, cinema no sábado. E sem perceber, viraram parte da rotina um do outro. Ela gostava do jeito calmo com que ele falava das coisas mais complexas. Ele adorava como ela ria com os olhos, como se carregasse a luz de um domingo inteiro no olhar. Os dois tinham passados difíceis, decepções, medos, traumas que não contavam para qualquer um. Mas juntos, parecia que tudo era mais fácil de digerir. Como se a presença um do outro fosse abrigo. Ele contou que começou a trabalhar cedo, que vendeu bolo na faculdade para pagar o primeiro curso de programação e que nunca teve medo de arriscar. Ela disse que veio de família simples, mas cheia de amor, e que aprendera cedo que valor não tem nada a ver com etiqueta. No meio de um mundo que andava cada vez mais acelerado, eles dois decidiram ir devagar. Viver cada momento com verdade, construir uma história de dentro para fora. E ali, naquele início cheio de risos tímidos, olhares demorados e caminhadas sem pressa, nascia uma história que ninguém imaginava como iria terminar. Os dias viraram semanas, as semanas, meses. E antes mesmo de qualquer rótulo, eles já eram um do outro. Não precisavam dizer que estavam namorando. Era claro nos gestos, nas escolhas, na prioridade que se davam sem esforço. O mundo lá fora podia girar do jeito que quisesse, mas entre eles, o tempo parecia andar mais devagar. Era comum ele passar no trabalho dela só para deixar um café quentinho, ou então ela aparecer de surpresa no escritório dele com uma marmita caseira, e ele ria, abraçava, agradecia, como se tivesse ganhado o maior presente do mundo. Eles se ajudavam de um jeito natural, sem cobranças, sem jogos, sem orgulhos. Ele começou a incluir ela em decisões importantes da empresa, não porque precisava, mas porque confiava no olhar dela. Ela começou a dividir com ele os sonhos que nunca contou para ninguém. Abrir um projeto social, ter uma casa com varanda, construir uma família. Tinham suas diferenças, claro. Ela era mais prática, ele mais sonhador.
Ela preferia silêncio. Ele gostava de falar até adormecer. Mas quando um desacelerava, o outro já sabia como acompanhar. Eles aprenderam a se respeitar no detalhe. Na escolha do filme, no sábado à noite, na hora de dar espaço quando um estava mal, no jeito de lidar com o estresse dos dias corridos. Os finais de semana viraram refúgio. Às vezes, alugavam uma cabana longe da cidade, só para os dois. Levavam livros, vinhos, travesseiros extras. Passavam horas ouvindo música antiga e falando da vida. Outras vezes, ficavam em casa mesmo, deitados no sofá, planejando o futuro como quem monta um quebra-cabeça. Uma peça por vez, com cuidado, sem pressa. Com o tempo, os amigos começaram a reparar. Tinham algo ali que não era só paixão. Era algo mais fundo, algo mais firme. Um tipo de parceria que não se vê todo dia. Daquelas que não gritam, mas que se sente só de olhar. Como se os dois já se conhecessem há muito mais tempo do que realmente conheciam. E foi nesse ritmo calmo e cheio de carinho que eles foram construindo o que muita gente chama de base. Aquela fundação invisível que sustenta tudo quando o mundo resolve desabar. Porque a verdade é que mesmo sem saber, os dois já estavam se preparando. Não para o melhor, mas para o pior. E a vida? A vida ia testar isso de um jeito que ninguém esperava. Era um domingo ensolarado, daqueles que parecem feitos para lembrar a gente de como a vida pode ser simples e boa. Os dois tinham passado o fim de semana na casa da mãe dela, no interior. Comida feita no fogão a lenha, rede na varanda, cheiro de mato e bolo de fubá no forno. Aquilo tudo trazia uma paz que ele nem sabia que precisava. No fundo, ele já sentia... Estava na hora de dar o próximo passo. Ele ficou nervoso. Engraçado, né? Um cara que tinha feito reuniões milionárias, fechado contratos gigantes, lidado com pressão desde os 20 anos. Mas ali, com um anel escondido no bolso e o coração pulando no peito, parecia um menino. Ajoelhou no quintal, no meio do barulho de grilos e risos ao longe, e disse com a voz tremida, mas firme: "Eu não quero só mais domingos com você. Eu quero todas as segundas-feiras também. As terças de mau humor, as quartas de contas a pagar. Quero sua risada depois de um dia ruim, sua mão na minha quando a cabeça pesar. Casa comigo?" Ela arregalou os olhos, ficou muda por uns segundos. Coisa rara. E então começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Um sim meio rouco, meio entre risos e soluços, saiu baixinho. E ele a abraçou ali mesmo, no chão de terra batida, enquanto os passarinhos cantavam como se soubessem o que estava acontecendo. A notícia se espalhou rápido. As amigas dela vibraram. Os sócios dele comemoraram como se fosse gol de final de campeonato. A mãe dela chorou de emoção. E eles começaram a planejar o casamento com o mesmo cuidado com que construíram a relação. Com calma, com carinho, com verdade. Decidiram fazer algo íntimo, simples, mas bonito. Numa chácara cheia de verde, com amigos próximos, família e uma cerimônia no fim da tarde. Ela queria entrar com um vestido leve, cabelo solto, flores do campo. Ele só queria ver ela sorrindo no altar. Disseram não pro luxo, mas sim para tudo que tivesse significado. Fotos antigas espalhadas nas mesas, playlist com as músicas que marcaram o namoro, votos escritos à mão. Faltando 3 meses para o grande dia, começaram a visitar fornecedores, provar doces, escolher flores, mandar convite. A vida parecia em seu melhor momento. Os negócios dele iam bem, ela estava sendo chamada para projetos cada vez maiores. Tudo fluía. E ali, entre preparativos e declarações discretas, ninguém imaginava o que a vida estava preparando. Porque quando tudo parece certo demais, é aí que o chão gosta de dar aquela balançada. E com eles, não seria diferente. Faltando menos de 1 mês para o casamento, a vida decidiu virar tudo de cabeça para baixo.
Era uma terça-feira cinza, meio abafada. Ele tinha acordado com um aperto no peito que não soube explicar. Achou que era só cansaço. Afinal, os últimos dias tinham sido uma correria, entre empresa, preparativos para o casamento, reuniões, contratos, checklists infinitos. Mas no meio daquela manhã, chegou uma ligação que ia mudar tudo. Era o contador. A voz do outro lado estava tensa, calculada. As palavras vieram como se pisassem em ovos, mas não teve jeito de suavizar. Aquele investimento na empresa da Ásia deu ruim, muito ruim, e puxou uma sequência de dívidas. Os ativos que você tinha na holding foram congelados. Tá tudo em análise judicial. Ele ficou em silêncio. Não entendeu de primeira. Pediu para repetir. O sangue pareceu sumir do corpo. Tentou respirar, mas o ar não vinha. Aquilo não era só um tropeço financeiro. Era o colapso de tudo que ele construiu desde os 19 anos. Nas 72 horas seguintes, os advogados confirmaram. Ele tinha perdido tudo. Literalmente tudo. Contas bloqueadas, bens em processo de penhora, a empresa fechando portas. Só restava o apartamento alugado e o terno do casamento que já tinha sido pago meses antes. E o pior, ele não teve coragem de contar para ela. Ela mandava mensagens animada. Amor, vi um buffet novo, é lindo demais. Quer ver comigo hoje? Ele respondia com um, claro, daqui a pouco passo aí. Mas a cabeça dele estava um caos. Ele ficava encarando o teto do quarto, deitado no escuro, sem conseguir chorar, sem conseguir pensar. E a pergunta martelava: e se ela só estiver comigo por tudo isso? Pelo conforto? Pela estabilidade? Será que ela fica se eu não tiver mais nada? Ele tinha medo. Medo de decepcioná-la, medo de vê-la desistir, medo de confirmar bem no altar que o amor dela podia não sobreviver à verdade. Nos dias seguintes, fingiu. Sorria por fora, mas por dentro se despedaçava em silêncio. Continuou os preparativos com ela, olhava vestido, discutia flores. E a cada passo mais perto do casamento, o peito apertava mais. Ele sabia que estava enganando, que não era justo com ela, mas também não sabia outro jeito de contar. Até que no dia do casamento, ele decidiu: ela merece saber, antes de tudo, mesmo que isso custe tudo que ainda me resta. O dia amanheceu calmo. Céu limpo, sol dourado, um daqueles dias que parecem feitos sob medida. Tudo estava pronto. A chácara decorada com flores do campo, as cadeiras enfileiradas, a trilha sonora leve tocando ao fundo. Os convidados chegavam aos poucos, todos sorrindo, comentando como o lugar estava lindo e como eles dois eram feitos um para o outro. Ela estava radiante, vestido simples, elegante, cabelo solto com um arranjo delicado. Tinha aquele brilho no olhar de quem carrega certeza, certeza de estar vivendo o começo de algo que esperou a vida inteira. Do outro lado da chácara, ele andava de um lado para o outro, coração na garganta, mãos suadas, como se cada passo pesasse 100 quilos. Faltando 20 minutos para o início da cerimônia, ele pediu para vê-la. Sozinhos. Os organizadores ficaram confusos. O fotógrafo não entendeu, mas ele insistiu. Preciso falar com ela, agora, antes de tudo. Levaram ela até uma salinha dos fundos, onde ficava o chalé usado como apoio. Quando ela entrou, sorriu, achando que era uma surpresa. Mas assim que olhou nos olhos dele, sentiu o peso no ar. Ele estava pálido, os olhos fundos, a voz, quando saiu, parecia engasgada. Amor, preciso te contar uma coisa. E eu sei que devia ter dito antes, mas eu tive medo de perder você. Ela franziu a testa, sem entender. Deu um passo para perto. Ele respirou fundo e soltou, de uma vez só. Eu perdi tudo. Tudo. A empresa, os investimentos, o dinheiro. Acabou. Eu tô quebrado. E o pior, eu escondi isso de você.
Não porque eu quis te enganar, mas porque eu achei que, se soubesse, você ia desistir de mim. O silêncio foi pesado. Ela olhou para ele por alguns segundos que pareceram eternos. Nenhuma lágrima, nenhum grito, nenhum gesto brusco. Só os olhos dela fixos nos dele, como se estivesse atravessando a alma dele inteira ali, em silêncio. E então ela respirou fundo, com calma, e disse: Você perdeu o dinheiro, Alfredo. Mas não perdeu o mais importante. Não perdeu sua verdade. E agora que ela veio, eu sei que tô casando com um homem, não com a conta bancária dele. Eu escolhi você, não sua fortuna. Ele arregalou os olhos e as lágrimas, que ele segurava fazia dias, finalmente vieram. Ela enxugou com as mãos, pegou no rosto dele e disse sorrindo: Agora vamos lá, tô te esperando no altar. E você vai estar lá, do jeitinho que eu sempre quis. De verdade. A cerimônia começou com o sol se pondo bem atrás do altar. O céu ficou dourado, depois alaranjado, depois quase rosa, como se até ele quisesse participar daquele momento. A decoração era simples, mas cheia de pequenos detalhes com significado. Fotos deles espalhadas pelas mesas, flores escolhidas por ela, trilha sonora montada por ele. Nada ali era de revista, era real. Ele entrou de cabeça erguida, mas com o coração ainda apertado. Cada passo até o altar parecia pesado, mas o olhar dela, ao longe, o guiava como um farol. E quando ela surgiu de braços dados com o pai, com aquele sorriso que só ela sabia dar, tudo fez sentido. Os convidados não sabiam de nada, mas podiam sentir algo diferente no ar. Uma emoção que não era ensaiada, era crua, viva. Quando ela chegou perto dele, segurou a mão dele com firmeza e foi ele quem tremia agora. Ela sussurrou baixinho, só para ele ouvir: É com você que eu vou, para onde for, com o que for. A cerimônia seguiu com votos simples, mas ditos com o coração rasgado. Ele falou das perdas e de como se sentia mais completo ali, quebrado ao lado dela, do que quando tinha tudo e andava sozinho. Ela falou do amor que escolhe, que decide ficar, mesmo quando o cenário não é perfeito. Na hora do beijo, não teve gritaria, nem fogos, nem exagero. Teve silêncio e aplauso sincero. Teve gente chorando sem nem saber por quê. Talvez porque ali, naquele momento, todo mundo foi lembrado de que o amor de verdade não mora nas conquistas, mas na escolha de caminhar junto, mesmo quando tudo desaba. A festa foi simples, mesa compartilhada, risadas soltas, crianças correndo, bolo feito pela tia. Mas foi inesquecível, porque no fim, não foi o casamento dos sonhos, foi o casamento da vida real, daqueles que resistem, que seguram firme, que não desistem. Hoje, se você perguntar para qualquer um que estava lá, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Foi o casamento mais bonito que eu já vi. Porque o que eles tinham não era só história de amor. Era história de coragem, de lealdade, de verdade. E isso, meu amigo, nem o dinheiro compra.